Oi gente, meu nome é Júlia, mais um vídeo do canal Alemanha Logo Ali e hoje eu quero falar uma das particularidades da cidadania alemã. Eu tenho certeza que talvez vai ter gente que vai se perguntar, nossa, mas por que ela tá falando de cidadania alemã e qual a propriedade que ela tem sobre esse assunto? Bom, eu tenho a dupla cidadania, eu tenho a cidadania alemã e a brasileira, porque o meu avô era alemão. Bom, o primeiro ponto a deixar claro é que a nacionalidade alemã é transmitida pelo princípio do jus sanguinis, ou seja, a nacionalidade é transmitida pela filiação e o local de nascimento não é algo relevante. Via de regra, a partir do princípio do jus sanguinis, basta que o pai ou a mãe dessa criança tenha um passaporte alemão para que o filho possa ser reconhecido como um cidadão alemão. Lembrando que, no caso dos pais não serem casados e o pai é o portador do passaporte alemão, ele precisa reconhecer o filho como legítimo até os 23 anos de idade para garantir que essa criança possa obter a cidadania alemã. Eu falei do princípio jus sanguinis, que é o válido de acordo com a Constituição alemã, mas também existe o jus solis. O jus solis adota o critério territorial como fator determinante de obtenção de cidadania. Calma que eu vou explicar. Ou seja, o que é considerado um brasileiro nato? Um brasileiro nato é considerado alguém que nasceu dentro da República Federativa do Brasil, mesmo que ele tenha pais estrangeiros. Mas esses pais não podem estar a serviço de outro país, por exemplo, diplomatas. Lembrando que, em momento algum, eu fui questionada de talvez perder a cidadania brasileira, de ter que abrir mão da cidadania brasileira para obter a cidadania alemã. Muito pelo contrário, as duas nacionalidades se conversam. Claro que existem países que, de fato, você precisa abrir mão da sua nacionalidade antiga a fim de obter a nova cidadania. Mas no caso da Alemanha, eu vou colocar aí na tela, que outros países aceitam a dupla cidadania, isso não foi um fator em momento algum. Se você quer saber como que a Constituição brasileira se comporta com relação ao tema dupla cidadania, você pode consultar o artigo 12 da Constituição. No parágrafo 4, ele fala: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, justamente o meu caso. Era uma cidadania originária, no caso dos meus avós serem alemães, então em momento algum me foi questionado se eu poderia ou teria que perder ou abrir mão da nacionalidade brasileira. Letra B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então, como vocês podem ver, na teoria, o brasileiro que obtém uma dupla cidadania, ele não perde a cidadania brasileira, mas claro que sempre vai ter exceções. Falando sobre esse artigo 12 da Constituição, em 2018 teve uma PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição, de número 6, que justamente questiona, ela quer alterar o artigo 12 da Constituição Federal para suprimir a perda de nacionalidade brasileira em razão da mera naturalização. Ou seja, e a explicação da emenda é que no caso agora a nacionalidade brasileira só será cancelada por sentença judicial em caso de fraude ou a pedido expresso do interessado perante a autoridade administrativa. Eu não vou saber explicar, mas é possível uma pessoa que perdeu a cidadania brasileira depois reaver a esse direito, Lembrando que nem tudo são flores, Você ter um passaporte europeu não se resume a você viajar, a você ter circulação livre pela Europa e por um monte de outros países. Isso também implica direitos e deveres. Deveres como pagar impostos, prestar contas, votar, em alguns casos, etc. A regra é a seguinte: eu aqui dentro da Alemanha sou uma cidadã alemã e não tenho direito, por exemplo, depende das coisas que acontecem aqui, a recorrer à embaixada brasileira, consulado brasileiro, etc. Claro que eu posso exercer meus direitos como cidadã brasileira de votar, por exemplo, mas outras coisas a nível jurídico, criminal e etc., eu recorro e sou vista como uma cidadã alemã. E a recíproca é verdadeira. No Brasil, eu respondo e sou vista como uma cidadã brasileira. Então, não funciona acontecer algo comigo no Brasil e eu querer recorrer ao suporte do consulado alemão. Não sou formada em direito, mas por interesse próprio eu busco esse tipo de informação. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Não é muito fácil falar disso. Se você gostou, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar esse vídeo para alguém que talvez esteja passando por esse momento e talvez esse vídeo seja a luz no fim do túnel para essa pessoa. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.